Olá, nós discutimos com você em multiplataforma pela Rádio e TV Câmara o Plano Diretor e a Lei de Zoneamento. Numa série, este é o programa 2. Nós vamos tratar hoje, basicamente, das questões de zoneamento, para você saber já das propostas iniciais que estão colocadas com os delegados num longo calendário de discussões temáticas e técnicas com gente da sociedade civil, dos diferentes segmentos e integrantes do governo, especialistas da consultoria Demacamp, sobre como nós vamos organizar a cidade pelos próximos 10 anos. Lembrando que o plano diretor lá dos anos 90 teve revisão em 2008 e agora estamos cumprindo uma outra etapa prevista no Estatuto das Cidades. Letícia Kirchner, secretária municipal do Planejamento, obrigado por nos ajudar a compreender e saber dessas propostas. Eu que agradeço mais uma vez. Letícia, nós falamos no outro programa sobre a questão de adensamento, as ocupações do solo. Ele está disponível na página da internet e também do YouTube na íntegra da TV Câmara. O plano diretor atual, ele divide a cidade em bacias hidrográficas e na apresentação das reuniões que eu tenho acompanhado, tem uma proposta que está encaminhada de um macrozoneamento que tenta atualizar um pouco esse conceito? Na verdade, o macrozoneamento em si, ele permanece sendo tratado dentro das bacias hidrográficas. Okay. O que a gente modifica é em relação aos setores de planejamento, né? Os setores de planejamento, eles são entendidos como instrumento de gestão, onde a gente tem o objetivo de poder agrupar a população, discutir as políticas daquela região, daquele bairro, prioridades, enfim. E aí o que acontece? No plano vigente, essa divisão de setores foi feita por meio das bacias. São 12 urbano e 9 rurais, 9 setores rurais. Só que aí, na prática, criou uma dificuldade que foi percebida por todas as discussões de planejamento ao longo desses 10 anos, que a bacia ela não consegue trazer uma unidade territorial do ponto de vista da população se sentir um único território. Isso não tem acontecido. Por quê? Porque no meio, né, das bacias nós temos os fundos de vale, que são barreiras físicas naturais. Um exemplo muito claro disso é na Nações Norte, onde as duas faces da Nações Norte estão dentro de um mesmo setor e são populações que não se conversam tanto quanto elas se conversam dentro do seu próprio espigão ali, dentro do seu próprio território. Então, no plano diretor já é algo que vinha sendo percebido por todas as ações de planejamento e a gente trouxe uma rediscussão dessa divisão territorial para planejamento e gestão do plano diretor, de modo a trabalhar com essas barreiras físicas e essas unidades mais esclarecidas, ou seja, a intenção é que os fundos de vale naturalmente são barreiras, então isso vai ser utilizado numa divisão. E nessa proposta inicial, no estudo preliminar que a Secretaria de Planejamento fez, inclusive com base em outros trabalhos como o plano de mobilidade e outros estudos que nós desenvolvemos, se discute a possibilidade de transformar esses 12 setores urbanos em 15 setores. Nesse caso, como fica conciliar, até por ferramenta de gestão e estudos de indicadores desses territórios de planejamento com os dados, por exemplo, do IBGE? A intenção é que a gente trabalhe sempre com divisas que coincidam com os setores censitários do IBGE, justamente para que a gente possa se valer dessas informações. O atual plano diretor, ele não tem isso em algumas situações, o que é muito ruim, porque a gente não consegue utilizar os dados, que é uma das principais fontes de informação aí para o planejamento, e que, por mais que o censo ele aconteça a cada 10 anos, uma série de outras informações, elas são atualizadas com mais frequência. Então, é muito importante a gente ter isso à disposição. Letícia, por uma série de razões históricas e políticas administrativas, a Lei de Zoneamento de 1982, também em discussão, por mais uma necessidade do que uma revisão de atualização, tem uma situação muito diferente, distante da atual dinâmica urbana da cidade, seja por novas tecnologias e também pelo fato de ela ter ficado muito retalhada no tempo. Nós temos possibilidades, por exemplo, em bairros que a gente vive discutindo aqui, que uma determinada faixa de lado de uma mesma região, do outro lado de uma rua ou uma avenida, pode de um lado e não pode para o outro. Como é que vocês pretendem ou estão encaminhando para discutir essa atualização?
Sem dúvida, a lei de zoneamento é uma prioridade e isso tem relação direta com uma série de questões que a gente discute em paralelo, como, por exemplo, a reocupação da região central. Então, você imagina a gente falar de uma reocupação da região central, focada, por exemplo, na moradia estudantil ou na possibilidade de trazer novos investimentos de serviços para o centro, sendo que no centro existe uma proibição ele não abriga universidades ou cursos profissionalizantes, por exemplo, é proibido no centro, né? Assim como é proibido no centro as clínicas, a não ser em corredores, né? Enfim, então a gente tem uma situação hoje que o zoneamento ele se torna um entrave para o próprio processo de ocupação e revitalização, que precisa ser tratado. Em relação a esse problema de do lado de uma rua, de um lado da rua é um zoneamento e do outro lado é outro, isso também é algo hoje combatido do ponto de vista metodológico da lei de zoneamento. A intenção, e é assim que a gente está trabalhando nessa revisão, é de que as divisas elas se deem pelos lotes e nunca pelas vias, né? Até porque a gente tem lotes voltados para uma mesma via e normalmente os comportamentos dos dois lados da via costumam ser iguais. Então é importante preservar essa característica nesse sentido da lei de zoneamento. E acho que um outro ponto importante também a colocar na lei de zoneamento é o conceito, né? A gente muda um pouco, a gente quebra o paradigma agora, que seguindo uma tendência nacional quanto à forma de usar o espaço, o território urbano, onde a gente se torna mais permissivo para as atividades, focando na proibição relacionada aos incômodos, que é a tendência a isso, inclusive da lei da liberdade econômica, que coloca isso muito claramente, onde todo cidadão tem direito de exercer uma atividade de baixo risco em sua residência ou fora dela, dentro do contexto urbano. Então, como que a gente pega uma lei federal que foi promulgada o ano passado e trazemos isso para o zoneamento? Então, é o conceito da incomodidade, da gente trabalhar a incomodidade, níveis de incomodidade, que é muito importante de ser respeitado, mas tendo um pouco mais de liberdade para o desenvolvimento de atividades, até mesmo porque você poder exercer uma atividade na sua própria residência, até por conta da pandemia, se tornou uma tendência agora, e além de melhorar a situação de trânsito, a gente evita que as pessoas circulem, podendo estar mais próximos da sua residência. E outra questão importante da lei de zoneamento também que a gente trabalha é o conceito das centralidades de bairro, de modo que a gente possa desenvolver outras regiões dentro do contexto urbano, fora do núcleo central, e com isso ter outros meios, né, outros fluxos de circulação na cidade, evitando um problema de trânsito e um acúmulo maior de viagens e de perfis de deslocamento centro-bairro. Aí tem as centralidades, que é um conceito que você aplica para a questão da discussão da lei de zoneamento e para aquela questão que eu mencionei, embora apareça pontual, de um lado autorizado, no outro não, dentro desse conceito que você fala de liberdade econômica já da nova legislação, tem corredores comerciais também consolidados que estão sendo agregados. Existem na prática como legislação e regra dentro da lei de zoneamento? Sim, os corredores, eles estão previstos, não do jeito que vinha sendo praticado em Bauru até então. A intenção é mudar um pouco esse conceito, trabalhando que os corredores, até dentro do princípio do desenvolvimento orientado ao transporte sustentável, que é o DOTS, onde a gente utilize o conceito dos corredores nas vias, ou que nós temos o transporte coletivo, ou um grande volume de circulação de pessoas, um volume de massa, como também vias com uma grande capacidade de absorção de trânsito, de modo que eles possam se verticalizar ou adensar mais do que outros territórios. Por outro lado, tem um conceito também interessante, que parece prático aí para conjugar com esse que você já comentou, que é o conceito de preservação de miolos de bairros. Toda região, em qualquer lugar que a gente pensar que quem está nos assistindo, vai ter em maior ou menor grau uma concentração por corredor ou não de algumas naturais estabelecimentos e serviços num ponto e naquele entorno. E depois para dentro do bairro, aqueles que são eminentemente residenciais, claro que a maioria, eles têm residências em sua boa parte.
Isso é algo que é possível de ser preservado, sim, na medida do que tem aparecido essa característica especificamente residencial. O objetivo do plano e da lei de zoneamento não é romper com isso, não é romper com a vontade das pessoas em se manter numa característica, né? Longe disso. Mas identificar, mas ao mesmo tempo também identificar que nós temos muitos bairros que já perderam essa conotação, né? A gente fez um levantamento lote a lote, onde se vê quadras seguidas de quadras, onde algum tipo de atividade acaba acontecendo nessa quadra, e historicamente a gente tem um problema em Bauru de situações irregulares de uso do solo, né? E que a gente gostaria muito de poder superar esse problema, claro, tirando as situações de impacto, os problemas, mas preservando a possibilidade aí de uma cidade mais dinâmica nesse aspecto, casando, claro, sempre com o desejo da população em querer essa dinâmica. A dificuldade de estratificar e estabelecer critérios para níveis de incômodo, a incomodidade que você mencionou, estariam tendo que ser necessariamente classificadas uma a uma por ruído ou qualquer outro critério técnico, já que está sendo discutido também na lei de zoneamento. A lei de zoneamento, ela estabelece 2 critérios objetivos para tratar a incomodidade. Um é a incomodidade relacionada ao trânsito, carga e descarga, entrada e saída de veículos, o que pode, inclusive, ser caracterizado dentro de um estudo de tráfego e soluções para mitigar essa situação, né? A gente tem muito isso em supermercado, em escola, por exemplo. Tá? E a gente tem aquele outro problema de impacto de vizinhança em geral, que envolve perturbação do sossego, barulho, cheiros, que aí realmente cria uma situação mais difícil. A gente tem muito problema de barulho de fábricas que geram barulho, geram algum tipo de odor que precisa ser, precisa até, muitas vezes incompatível com a atividade residencial. Então, por isso, às vezes, também que a gente precisa preservar na cidade locais não residenciais, justamente para acomodar esse tipo de indústria, por exemplo. Eu vou ser bastante específico aqui, as pessoas devem estar se perguntando, bom, na casa com a lei da liberdade econômica eu posso ter até a garagem dentro dos critérios de vigilância sanitária, por exemplo, vendendo lanche, só que eu posso ter um sujeito fabricando coxinha no fundo do quintal com a minha casa, com um cheiro danado, e isso gerando, por exemplo, um outro problema, e do outro lado um sujeito que conserta pequenas peças, mas bate ferragem o dia inteiro. O maior desafio para nós é estabelecer esse nível de incomodidade suportável. Claro que incômodo sempre existe. Viver numa cidade, e na medida que ela se adensa, o incômodo ele vai acontecer. Agora, o que é suportável, o que não passa a ser mais suportável, ou começa a criar um nível de incomodidade que realmente precisa de uma atenção. Eu acho que esse é o nosso desafio, porque se a gente for pensar dentro de uma leitura individual também, claro, o ideal é que nada aconteça no nosso entorno, né? Mas a gente precisa entender essa situação e achar esses níveis de incomodidade possíveis que possam favorecer toda a vizinhança e mesmo as atividades econômicas de cada morador. Você citou o centro como a questão da proibição como um bom exemplo da questão da liberdade econômica, de poder ajustar com novas dinâmicas de ocupação, inclusive coworking, se for o caso, com outras possibilidades que não só as atividades atuais. O centro tem lá, mapeado pela consultoria, quase 1.300 edificações que estão vazias, e tem todo o desafio da questão do pátio, das bordas do chamado material aqui, equipamento ferroviário nosso, além da junção com a questão comercial, eventuais eixos históricos e de serviços. Ali no centro a gente tem um desafio, primeiro, de atrair investidor para os próprios territórios privados. Então, a gente acredita muito no potencial, primeiro, de um novo zoneamento mais adequado à realidade dali. Mas nós também temos outros desafios, como, por exemplo, o estoque de prédios ferroviários, que acaba estando muitos deles numa situação de abandono e que precisa ser mudado, porque acaba puxando uma situação para pior, né? Denegrindo a imagem, algumas localidades que acabam ficando prejudicadas e muito nesse processo. Então, o grande desafio é que nós possamos fazer o processo de ocupação da região central. Nós temos aí a proposta já mais bem desenvolvida, né, com projeto e tal, para que se dê uma ocupação vinculada a contraturnos de escola e parte da educação. Por quê? Isso no caso da estação ferroviária. A Secretaria de Educação
Educação é uma das secretarias que tem maior condição econômica de poder fazer um alto investimento naquele prédio, considerando os níveis de investimento que são necessários para poder fazer uma reforma adequada dentro daquilo que é necessário. Além do que, a atividade estudantil, como já foi apontado, o contraturno com aulas de suporte, de música, atividades extras que poderiam complementar, né, para esses alunos, poderia dar um uso inclusive noturno, o que é muito benéfico para a região do centro. Mas ainda assim, resta uma série de outras edificações históricas ali dentro daquele conjunto que elas precisam ser recuperadas, e até porque isso é importante no processo de retomada da vida no centro, daquela reutilização, e principalmente nos horários de noite e de fins de semana. Ainda recuperando um pedaço da proposta, que as pessoas estão se perguntando certamente sobre a questão de miolos de bairros, atualização, liberdade econômica, eliminando a coxa de retalhos, que é a atual lei de zoneamento, inclusive com encomendas acumuladas de forma desfavorável no tempo. Temos, de outro lado, uma preocupação de segmentos naturais que têm suas características específicas, serviços de inflamáveis. Bauru tem uma série de questões relacionadas a isso, revendas de botijão de gás, ou fabricações de componentes tóxicos, químicos ou eventualmente explosivos, ou com capacidade de incêndio. Como ficam esses segmentos nessa discussão? Eles ficam como os incômodos, né? Como esses perfis de atividade que precisam ser olhados com cautela. Um ponto interessante também da lei de zoneamento, que eu gostaria de destacar, é que a gente pretende trabalhar dentro de uma estrutura, de uma caixa de lei, né? Que vai apontar toda essa estruturação do funcionamento, mas a gente pretende que haja um decreto regulamentador, que a ideia é entregar tudo junto no mesmo pacote, mas um decreto que traga mais dinamismo a essas intervenções que se façam necessárias, até por todo o trauma da história aí em relação a uma lei que ficou obsoleta ao longo do tempo e que não foi modificada da forma devida. Então a ideia é que a gente possa ter essa regulamentação com um pouco mais de dinamismo para essas adequações. Mas no caso específico, o exemplo do botijão de gás, dos espaços que vendem gás, é um exemplo de algo que não é baixo risco, né? Ela se enquadra em outra categoria, inclusive dentro da lei da liberdade econômica está fora. Você não pode ter um estabelecimento de botijão de gás porque não é baixo risco em qualquer lugar, e nesse aspecto isso está sendo pensado para os locais adequados para que se preserve essas áreas, né? Outra informação que não sei se as pessoas precisam para isso, para repassar para todos do ponto de vista do interesse público, que é que essas classificações hoje seguem um critério quase nacional em relação ao chamado CNAE, o Cadastro Nacional de Atividades, né? Subgrupos bastante específicos. O CNAE ajuda nessa leitura, né? Porque hoje nós não temos, hoje a lei vigente não usa o CNAE, então é tudo uma questão interpretativa, e a interpretação é péssima por conta de transparência. Então, se eu interpreto que é isso, entra aqui, se eu interpreto que aquilo é outra coisa. O CNAE é o CNAE, então se a gente define quais são os CNAEs autorizados em cada zona, é um processo muito simples, que todos vão ter acesso. A intenção é que a gente possa deixar essa informação disponível, inclusive nós estamos trabalhando com mapas pelo Google, KMZ, já referenciado, para que todo mundo consiga acompanhar essas informações e ter acesso do que pode e o que não pode na cidade de forma geral. Isso facilita a vida de todos aí para o empreendedorismo no Bauru. Letícia Kiss, muito obrigado por também nos ajudar aqui por séries para poder compreender tema a tema cada um dos principais pontos dessas questões. Vou lembrar quem está nos acompanhando neste programa que tem um específico sobre adensamento e outros de questões temáticas como educação, assistência social, as chamadas políticas cruzadas, e hoje discutimos os principais pontos das questões de zoneamento. Obrigada pela participação aqui, estou à disposição sempre que for necessário. Obrigada. Você que está acompanhando a série de Plano Diretor, você pode assistir esse e os outros programas todos na página da TV Câmara no YouTube. Estão todos divididos por temática, Plano Diretor e sempre a palavra-chave na frente, como adensamento, ocupação do solo e zoneamento, esse que exterminamos neste momento. E todos os conteúdos para você conversar com os delegados das regiões que estão discutindo as questões temáticas estão também na página Plano Diretor de Bauru no zoneamento, lá junto ao YouTube ou na página oficial da Prefeitura. Até o nosso próximo encontro.